Preparada para o tema de hoje? Sempre preparada. Então vamos lá. Aqui não é grupo de apoio, não é casa da mãe Joana. Empresa não tem coração e nem é lugar de fazer terapia. O tema de hoje é: empresa é razão, não é emoção. Meu nome é Isabela, bem-vindos ao podcast Medito Sobre. Estou aqui com a minha sócia, psicanalista e interlocutora, Gabriele Monteiro. Sejam muito bem-vindos. Prometo, como sempre, alguns desconfortos. E aí, Isa, qual é a primeira? De onde é que a gente parte? Vamos lá. Emoção demais no negócio faz ele quebrar antes do boleto chegar. Essa é boa. E aí, Gabi, eu queria te fazer uma pergunta que a gente já se deparou com realidades assim, né? Que a pessoa quer ter uma empresa e ela contrata o primo, o sobrinho, o tio, aquele cunhado que começou a fazer tráfego, que fez uns desenhozinhos e tal, e quer colocar na empresa e quer que a empresa tenha um desempenho profissional. Como que a gente lida com isso? A gente não lida, ninguém lida, porque já começou tudo errado. Eu já estou indo pelo... Tem algumas possíveis razões. Aí, o que a galera pensa, assim, à primeira vista, é que possivelmente é pela via emocional. Nossa, tá querendo ajudar um parente. E eu não vejo por esse lado. Tem uma outra razão que é mais forte ainda. Muitos acham que o parente, o amigo, o conhecido, é mais barato. Então, na verdade, há aqui uma intenção por trás de vou fazer uso de uma mão de obra supostamente confiável, supostamente, né? E aí, fazer com que essa mão de obra atenda as minhas expectativas. Só que a gente já sabe no que isso vai dar. Primeiro ponto, acho que foi no penúltimo podcast que a gente fala sobre delegar, não me lembro se foi o último, penúltimo. Como é que eu delego? Como é que eu peço? Como é que eu faço um pedido zero emocional, porque a gente já falou disso aqui, sem levar em consideração que aquela pessoa é minha irmã, minha amiga, meu primo, e que certamente ele vai levar esse pedido ou, de repente, uma ordem, por um outro caminho, para um outro caminho. Temos um ponto interessante. A pessoa quer preencher o cargo, para ter o cargo da empresa, só que a pessoa não preenche o resultado que ela precisa. Então, entra em conflito aqui. Porque eu estou contratando uma pessoa, porque eu preciso de um designer, eu preciso de um gestor de tráfego, eu preciso de alguém que cuide da minha rede social. E aquela pessoa, ela vai fazer isso. Mas ela vai entregar o resultado que você precisa? Aí é que tá. A pessoa contrata pelo emocional e espera um resultado profissional que muitas vezes não tem. Eu nem acho que vai, de fato, entregar o resultado. Na verdade, o que eu acho é que você está contratando pelo grau de parentesco. Eu estou contratando meu primo. Porque quando você falou, contrata um designer. Cara, quais as habilidades necessárias que um designer precisa ter para atender as minhas expectativas iniciais? Eis o ponto. Então, não, mas ele é meu primo, ele vai aprender. Mas eu nem sei se aquela pessoa tem aptidão, habilidade para o cargo. Exemplo, eu vou contratar minha tia para ser minha secretária. Porra, a tia é grossa pra caceta. Ela não sabe falar, ela tem um monte de erros de português. E aí ela vai lidar com o teu ativo mais importante, que é o cliente. Eu já vi isso acontecendo 1000 vezes. Sim. São inúmeros, mas coitadinha, como é que eu vou demitir? Ela é a tia. Mas como é que eu vou dizer para a tia que ela está escrevendo ou que ela está falando errado? Bom ponto. Excelente essa questão da demissão. Se eu demito, as pessoas podem interpretar que eu sou fria. Se eu deixo, fica parecendo que eu sou meio frouxa. Né? Esse dilema que as pessoas criticam, vamos voltar, a empresa é racional. Qual é o ponto de equilíbrio que eu preciso observar aqui? Entre a demissão e o deixar. Sou fria, sou frouxa. Isabela, não tem como haver um ponto de equilíbrio aqui, uma vez que eu entendo que aquela pessoa, aquele profissional, não está atendendo às minhas expectativas. Então, eu sou desse princípio. Se não atende às minhas expectativas, eu não estou conseguindo treinar, eu não estou conseguindo fazer com que aquela pessoa se desenvolva, a demissão é o caminho óbvio. Aliás, o caminho óbvio seria nem ter havido aquela contratação, que foi uma contratação errada. Sim. Então, o emocional diz, mas como é que eu vou demitir a minha irmã?
O ponto é como é que você contratou uma pessoa, não importa se foi a sua irmã, para estar num cargo que ela não vai conseguir entregar o resultado esperado para o crescimento do negócio. Então, vão acontecer problemas, vão acontecer milindres muito mais sérios, que é, você vai começar a não ter dinheiro entrando no seu caixa, possivelmente por causa daquela contratação errada, ou você vai deixar de faturar, ou você vai faturar mal, ou você vai perder um cliente. Então, tem tanta coisa, né? Começam a ter tantos emaranhados emocionais aqui no meio dessa história, enquanto que a pessoa precisa entender que, quando eu falo, né, que razão e emoção precisam estar de lados opostos, e pode ser que lá na frente essas duas se encontrem, pode ser, não é sempre. É porque eu preciso, primeiro, sempre olhar para a empresa do viés da razão. Qual o cargo que eu preciso preencher? Por que eu preciso preencher? Quem possivelmente estaria apto ou apta a atender aquele cargo? Pode ser que seja um parente? Pode ser. Sim. Se ele tiver habilidade técnica. Exatamente. E aí entra no ponto que eu contrato um monte de gente baratinho, minha folha fica lá embaixo, minha folha de pagamento. Mas a performance também fica lá embaixo. Mas aí, para falar, enche a boca. Minha equipe tem 15 pessoas, 14 são incompetentes. Exatamente. 14 não servem para nada. Eu fico brincando, né? Eu falo isso o tempo inteiro. Se bater todo mundo no liquidificador, não dá meio. É. Exatamente. E aí, vou entrar na polêmica. Podemos? Mais? Não, foi só para aquecer. Esse empresário ou empresária, né? Essa pessoa que diz ter uma empresa aí, que tem coração demais. A minha liderança é humanizada. Eu sou amiga dos meus funcionários. Você acredita que ele justifica esse lado emocional por causa da falta de coragem dele? Falta de um monte de coisa. Tem falta de autoestima, tem falta de autoconfiança, tem falta de liderança. O meu colaborador, o que ele quer? Ele não quer que eu chegue ao final do dia, ao final do mês e diga, nossa, como é bom ter você trabalhando comigo. O meu colaborador quer que eu pague a ele em dia, em primeiro lugar. Segundo, pague um bom salário. Né? Essa coisa do, mas é que você ganha o salário de mercado. Bom, os profissionais nem querem saber de salário de mercado. Eu quero ser muito bem remunerada, caso eu esteja fazendo bem, desempenhando bem o meu papel. Esse viés emocional não serve para nada. Ele funciona até a página 2. Nossa, eu trabalho numa empresa muito legal, mas eu não recebo no dia certo, o meu salário sempre vem falta. Existe isso? Em que mundo? Em que mundo da fantasia esse troço vai existir? Então, por isso que eu trouxe. Olha, o cara é uma pessoa muito sem autoestima, muito sem entender o que ela está fazendo. Tem esse ponto também. Tem muita gente que diz que quer empreender porque não quer ter um chefe, só por isso. E aí eu vou empreender, porque é bonito dizer que está empreendendo hoje em dia. Parece que é um negócio... É lindo. Nossa, parece que é livre, né? Todo mundo empreende. Uhum. Quando a gente vai tomar uma decisão, é importante que a gente sempre coloque nessa balança, né? Existe, claro, uma certa reciprocidade. A gente não está falando que tem que ser zero emoção, não, tá? Até porque uma empresa é constituída de pessoas e entre pessoas existem relações. E eu até acho que isso aqui que eu falei é por eu ter muita emoção e de fato, prestar atenção nas necessidades fundamentais do outro, é que eu vou ser racional na maior parte do tempo. Por ser racional, é que eu entendo que eu preciso faturar e faturar bem, que eu preciso desenvolver e desenvolver bem, porque daí, quanto mais grana eu ganho, mais grana eu consigo pagar para o meu colaborador. É uma questão de autorresponsabilidade. Óbvio. Eu sou responsável pelo gerenciamento da empresa e sou responsável pelo salário dos 15 profissionais. Não, eu vou te dar uma cartinha perfumada no final do mês te dizendo, Isabela, muito legal pelo que você fez esse mês, tá aqui, ó, beijo da Xuxa pra ti, continua aí por mais um mês. O que você vai fazer com isso? Tchau. Tem empresas que tentam pregar tanto esse senso coletivo de é muito bom trabalhar com amigo e tudo. E aí entra num viés que você fica desconfortável de cobrar o outro a fazer o trabalho que ele tem que fazer. Uhum. Porque o seu vínculo de amizade cresceu tanto, se fortaleceu tanto, que para não fazer o que precisa ser feito, não fazer cobrança, não dar feedback, você inibe algumas responsabilidades profissionais por causa da relação pessoal.
E isso compromete toda a engenharia da empresa. É onde começa a ir ladeira abaixo. Por quê? Porque deixou a razão sobressair. A emoção, perdão. É o papel, né? Eu preciso estar ciente do meu papel. Então, vamos lá. Qual o meu papel aqui hoje? O meu papel aqui hoje não é te fazer perguntas. O meu papel aqui hoje é responder as perguntas que você me faz. O meu papel, quando eu estou lá, eu abro uma turma de mentoria, é mentorar aquelas pessoas. O meu papel enquanto líder da empresa é liderar aquelas pessoas. Então, as pessoas esquecem do papel. Qual papel eu estou representando no meu negócio? O que eu preciso fazer? E aí você trouxe lá atrás, foge da autorresponsabilidade, foge da responsabilidade. Ter um negócio, gerenciar pessoas, desenvolver pessoas, mentorar pessoas, seja lá o que você esteja fazendo. Ser mãe, ser pai, isso envolve ser responsável. Então, é sempre lembrar, se eu sempre lembro qual o papel que eu estou desempenhando. Então, se eu preciso te fazer um pedido. Bais, olha só, eu preciso que tal tarefa seja cumprida até a segunda-feira, 9h. Tadinha da Isabela, né? Tá trabalhando tanto. Aí ela tem que visitar a mãe dela no final de semana. Como é que eu vou pedir para a Isabela me entregar essa tarefa na segunda-feira? Mas se eu não entrego, aqui por trás, né? Se eu não entrego a tarefa na segunda-feira, se a gente não realiza um serviço, seja lá o que for, numa segunda-feira, o quanto que aquilo implica em prejuízos para a gente? Ou possivelmente implicaria? Então, se eu estou dentro do meu papel, Isa, eu preciso que isso seja entregue na segunda-feira. E eu não me apego aos problemas ou às situações, aos desafios que você tem. É diferente de, Gabi, olha só, eu sei que a entrega é na segunda-feira, mas eu estou passando por um desafio familiar, um problema, eu vou precisar de um pouco mais de prazo. Ok, isso é ajustável. Agora, eu ficar conjecturando que se eu pedir algo, aquela pessoa possivelmente vai se sentir sobrecarregada, ou que talvez eu estou sendo tóxica, ou que talvez eu estou sendo abusiva, e que blá, blá, esse blá, blá, blá todo que existe no mercado hoje em dia. É aqui que acontece o problema. A gente não cresce no nosso negócio, a gente não cresce na nossa relação, porque penso eu que no mundo adulto nós deveríamos ser maduras para entender que trabalho é trabalho, brincadeira é brincadeira, amigos são amigos, e a gente conseguir separar as coisas. Então, quando a Gabi está me pedindo um prazo, é a Gabriela, empresária, que está me pedindo um prazo. E não a minha amiga que está ali, e aí, a gente vai tomar chopp às 8 ou às 9? Isso aqui não tem prazo. Bom ponto a ser estabelecido. Na hora de tomar uma decisão, na hora de passar uma tarefa adiante, quem está pedindo? É o CPF ou é o CNPJ, que é o que manda aqui? Uhum. Todas as decisões é do CNPJ. O que a empresa precisa? O que a empresa... qual é a visão da empresa diante dessa tarefa? Eu vou preocupar com os problemas, com os milindres, com o mimimi, com a preguiça, ou a empresa está preocupada com imposto, boleto, folha de pagamento, em crescimento, e eu preciso que essas tarefas sejam cumpridas. E aí, bloqueia todo e qualquer sentimento que o CPF venha a ter. Mas aí as relações são confusas, né, Isa? Porque as pessoas confundem e as pessoas misturam as estações. Sim. Quando os times começam a trazer assuntos pessoais demais... Aí a reunião vira uma terapia em grupo. Não, a reunião vira fofoca mesmo. A reunião vira uma grande fofocaiada. E aí um quer saber da vida do outro, e aí o outro fala da vida do um... E se perde ali o objetivo principal. Lógico que as pessoas devem ou deveriam manter conversas também de vida pessoal. Óbvio que sim. Mas uma coisa não anula a outra. A questão é quando uma prejudica. Exatamente, que é esse limite, que é esse timing que as pessoas não conseguem mensurar. Que agora é hora de quê? Eu já vi isso acontecendo. Pessoas que eu estava desenvolvendo... E que eu sabia que as reuniões de trabalho, ao invés de serem reuniões de trabalho, eram grandes reuniões de kkk, de tititi. E aí, pois é, Gabi, é que o fulano não me respeita. Mas é óbvio. Ao invés de ser líder, você está indo para uma reunião e está fazendo fofoca da pessoa que está pensando da outra pessoa que você conheceu de não sei o quê. Então, aquilo que você trouxe do autorresponsabilidade, eu falei que era responsabilidade, eu também tenho que ter responsabilidade com a forma como eu me comunico
com o meu time, com as pessoas com as quais eu me relaciono, e isso vai para o cliente também. Tem gente que trata o cliente como se estivesse tratando uma amiga íntima. Sim. Falando de amenidades o tempo inteiro e depois, mas como é que eu vou cobrar essa pessoa? Ué, ela é tua cliente. Como assim você não vai cobrar? Então, quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Fulana me chama no WhatsApp 15 vezes ao dia. Ué, mas qual foi o combinado? E isso vale para funcionário também, isso vale para colaborador também. Quantas vezes eu já chamei a atenção de pessoas quanto a isso? Cara, tu não tem que mandar mensagem para o teu time de noite, sábado, domingo, de madrugada, feriado. Tem que ser no horário pré-estabelecido. Qual foi o horário combinado? Sim. Então, a gente vê aqui que é uma questão também muito de limites, né, Isa? Limites. As pessoas não sabem colocar porque quer agradar. Quer ser bem quisto, quer ter a fama de boa líder e acaba cedendo um monte de coisas que é igual criança, né? Igualzinho a criança vai te testando até saber onde é seu limite. Funcionário é a mesma coisa. Se você dá margem para ele não executar, se você sempre tá ali, dando tchauzinho para ele, independente do que ele faça. Se o salário dele está garantido, independente se ele cumpriu o papel ou não, por que ele vai se preocupar? A empresa é sua. Ele não tem que se preocupar. E aí é isso que eu estava trazendo agora, do papel. Não é papel do nosso colaborador, não é papel do nosso liderado entender o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. É nosso papel. Exato, foi uma das conversas que eu tive com você. Se tal tarefa não está sendo desempenhada da forma como nós gostaríamos, o que eu preciso mudar na comunicação, no direcionamento? O que eu preciso comunicar para essa pessoa para que ela me entregue o que eu desejo? Ela não vai ler minha mente. Ela não sabe dos meus desejos, nem das minhas vontades. Quais foram as pautas que a gente trabalhou e que eu solicitei? Ela está deixando de entregar algo que foi cobrado? A gente está falando aqui, você está trazendo muito pelo viés do colaborador, mas eu gosto de falar do prestador de serviços. Às vezes a gente contrata um prestador de serviços que supostamente deveria nos entregar tal serviço em tal prazo, né? Porque na hora da venda todo mundo é maravilhoso. Na hora do pitch todo mundo promete tudo, entrega tudo. Todo mundo... Eu vi a Priscila Zilo falar isso. Todo mundo ficou muito bom em marketing e ficou péssimo de entrega. Péssimo de entrega. Então, prazo, um troço que, né, a gente já falou isso aqui, isso me irrita profundamente. Eu tenho um problema sério com prazos, em me dizer, olha, eu vou te entregar tal coisa, tal dia, tal horário. E por não conseguirmos comunicar, de novo, é sempre a tal da comunicação. Eu falo sobre isso todo santo dia no meu Instagram. É a fucking comunicação. Se eu não consigo comunicar a outra pessoa que o que ela está fazendo é insuficiente, aquilo que ela supostamente me vendeu lá atrás, eu vou ficar arrastando essa relação fracassada, falida, pelo tempo suficiente para esse troço o quê? Me desestabilizar emocionalmente. Então, às vezes, os desequilíbrios emocionais são provocados por isso. O tal do elástico, sabe, que está prestes a romper. Não falou enquanto o problema estava pequeno, não falou no início, deixou o problema ficar adulto. E, de novo, é a tal da comunicação. E aí, às vezes, a gente... Mas como é que eu vou falar isso para a pessoa? Falando. Os problemas não vêm da gente comunicar aquilo que está nos incomodando. Os problemas vêm pela falta da comunicação. Exatamente. De ambas as partes, né? Então, até um prestador de serviço, ele não é obrigado a fazer uma entrega que estão sugando a alma dele. O que estava no contrato? Você estabeleceu o que você faz e o que você não faz? Exato. Porque as pessoas subentendem muitas coisas. A gente teve um caso de uma mentorada nossa, há 2 semanas, se não me engano, né? Ela trouxe pra gente que, por ter estratégia, por ter a palavra estratégia, ela era em um ponto que ela ia aplicar a estratégia e a equipe subentendeu que era a estratégia do projeto todo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, está estabelecido o que tem que ser feito e o que não vai ser feito também é muito importante. De novo, quando a gente traz, né, para vir ali, olha, eu tenho um colaborador, Gabi, ele não cumpre o papel. Isso, a gente já falou sobre isso aqui.
Isso é resolvido no momento da contratação. Isso vale para o colaborador. Isso vale para o prestador de serviços. Isso vale para um sócio. Por exemplo, nós duas estamos muito bem estabelecidos assim, o que eu faço e o que eu não faço. Sim. Qual é o meu papel? Qual é o teu papel? Ah, não. Lá a gente faz... Cada uma faz de tudo um pouco. E aí cada uma não faz nada. Mas você já me convenceu, já estou produzindo conteúdo, olha eu aqui na frente da câmera, tá vendo? Você conseguiu. É importante. Então, a conclusão que a gente chega é que, no fim, negócio não tem coração. Tem boleto, tem conta para pagar, tem imposto, tem despesas que vão crescer à medida que o negócio cresce. Tem gente que quer crescer, mas só quer que cresça o lucro. Não, despesa cresce também proporcional. E se você não lidera o seu negócio, você lidera a sua falência. Medite sobre.